E a gente continua ouvindo a mãe do garoto Otávio, de 6 anos, que morreu na semana retrasada aqui na cidade, aparentemente, inicialmente, por omissão de alguns médicos da Santa Casa. A gente vai ver agora a mãe, a Juliana, falando a respeito do que ela espera do hospital. E a gente se surpreende porque, diferentemente da maioria das pessoas que já falam em ressarcimento moral, a mãe só quer justiça. Inclusive, eu queria ressaltar que o Dr. Cláudio, que é o cirurgião que operou meu filho, ele estava ainda mais bravo, porque nem foi a médica que entrou em contato com ele, foi a enfermeira-chefe do setor. Ela não teve a capacidade nem de pegar o telefone para falar com o cirurgião. Por quê? No mínimo não sabe, né? Não sabia nem o que estava acontecendo. Essa última médica, a quarta médica. A quarta médica, ela sequer encostou no Imagina, não. Ali, pelo menos na frente de vocês, não viu nem sequer exames. Não. Se ela viu lá no postinho de enfermagem. Na minha frente, ela não viu nada. E ela deu como diagnóstico uma virose grave. Depois de tudo isso, todo mundo sabe o que aconteceu. O pai e a mãe do Otávio estão buscando o quê? Nós fizemos o boletim de ocorrência, solicitamos na Santa Casa o prontuário dele e a cópia da sindicância que foi feita, ou está sendo feita. Que amanhã a gente já vai pegar. Que nós pegaremos amanhã. Aí, com esses documentos, nós vamos entrar com o que for preciso. Processo, porque se ele tivesse feito a cirurgia na terça-feira, podia ser até meia-noite da terça. Eu acho que nada disso tinha acontecido. Porque na terça-feira ele estava razoável. O problema foi a quarta. Ou se alguma das três, vamos dizer assim, as 3 primeiras médicas tivesse feito o procedimento correto, né? Tivesse ido ver o menino, tivesse visto a evolução do menino. Mas se na terça-feira alguém tivesse ligado para o cirurgião e falar, eu estou em dúvida, vem aqui ver o menino, pronto. Se aqui internou tivesse só um pouquinho de cérebro, tivesse falado, olha, tem líquido, mas eu vou ligar, fazer esse palhaço vir aqui. Pronto. Ela tinha feito o palhaço ir lá, e aí feito a coisa certa. Porque daria, ia ser, um cirurgião ia perceber. Porque a apendicite, um apêndice é uma coisa que não presta pra nada, ele falou pra gente. Se eu abrir e não tiver inflamado, não tem problema, eu já arranco ele e acabou. Isso. Eu garanto que essa criança não vai ter problema no futuro. Com ela. Com certeza, se o cirurgião tivesse avisado na terça, tinha feito isso. Até o momento, a posição do hospital era de... Eles pediram uma carta à mão, relatando tudo. Tudo que eu contei pra você, eu pus em detalhes na carta. Eu tenho a cópia comigo, né? Eu pus todos os pontos, os horários, o que foi falado, exatamente do jeitinho que foi acontecido. Aí entregamos para eles. Na quarta passada, eles teriam uma reunião com o conselho. Na terça tarde teve reunião com o conselho de ética. Na quarta ia ter a palavra das médicas, né? Supostas médicas. Só que aí eu não tive o retorno disso ainda. Não entramos em contato para saber o que deu nisso. A gente vai saber amanhã. Pronto, o mais rápido possível. O hospital está dando algum tipo de apoio, algum tipo de assessoria? Não, pelo menos assim. Assessoria não, mas assim, a gente percebeu que o que eles me falaram, né? Tanto o diretor clínico como o presidente da comissão ética falaram que não ia deixar barato, que não ia passar a mão na cabeça de ninguém. Podia ser quem fosse, sobrinha, filho de provedor, o que fosse, que eles não iam passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, eu não sei até onde vai a força deles dentro do hospital, né? Acredito eu que seja uma força grande. Mas, como a gente conhece Jauense, né? Sem falar em nomes, a gente sabe que um médico, pelo que você estava falando, um médico que foi contactado e ficou combinado, dependendo do resultado do exame, eles seriam novamente avisados. Isso. Pelo visto não foi. Provavelmente não, porque não teve... Ninguém falou nada disso. Existem conversas, aí a gente está tudo na base da hipótese de que ele seria um dos médicos afastados. Nós também escutamos isso. Esse médico que supostamente foi afastado, ele não tem responsabilidade inicial na visão de vocês? Eu acredito que não. Na minha opinião, não. Eu acredito que não. Porque ele estava na retaguarda. Eu sei que ele estava em cirurgia porque eu tinha outras crianças com o mesmo sintoma que foram operadas. Tinha uma criança que estava lá junto com ele, lá embaixo tomando soro, subiu para a cirurgia. Subiu e aí fez ultrassom junto, entendeu? Fez ultrassom no mesmo horário, aí depois já fez a cirurgia e foi para a UTI e eu encontrei a mãe lá. Então, ele estava no hospital, era só entrar em contato.
uma das médicas dessas 3 iniciais, a gente está descartando essa 4ª aí que apareceu depois de 1 dia e meio, porque, né, já estava avançada a situação. Mas uma dessas 3 primeiras médicas que mal atendeu, podemos dizer assim, continua trabalhando. As 3. As 3 continuam. Eu acho que as 3. Pelo menos as 2 primeiras eu tenho certeza, porque pessoas que essa mãe que estava comigo no quarto voltou para o hospital ontem e me disse que a primeira estava entrando em plantão à noite e a segunda tinha atendido, inclusive internado a criança lá, o menino dela. São as 2 piores, digamos assim, ou que as não, 2 a que primeira deveriam ter nem tanto. analisada. A primeira nem tanto, porque a primeira ela fez a conduta dela. Aí ela medicou, ela pediu questionei. exame, mas a segunda que pediu ultrassom e não voltou para vê-lo, saiu no meio do plantão dela, porque ela plantão dela no PI, né? Pronto-socorro, o PSI. E ela não voltou para ver, ela não viu o ultrassom que ela mesma pediu. Ela mesma pediu o ultrassom, ela mesma deu o nome para ser internado meu filho, não voltou para ver o ultrassom e nem para dar a resposta para o cirurgião. Eu não sei se ela passou isso para a segunda médica, para a terceira médica. E nós não sabemos. Aí eu questionei o presidente do Conselho de Ética. Quem seria responsável de passar no quarto pela criança? Nesse 1 dia e meio? Quem era responsável pelo nosso filho? Ele dentro falou, do hospital. Quem fez a internação. No nome de quem está em em internação. Quem está em internação é responsável. Que é a segunda médica que eu falei para você. A segunda médica. Ele me disse. Continua trabalhando. Que continua trabalhando e está com uma criança. A mesma criança que estava comigo no quarto está lá internada com a mesma médica. É isso que causa mais indignação? Sim. Com certeza. Falta de atendimento nesse 1 dia e meio. A 1 falta dia e de meio atendimento, internado a lá falta dentro, de voltar tomando para dipirona. ver, né? Dipirona ele tomaria em casa, né? Agora sem avaliação médica. E sem comer também, porque não estava comendo. Não. Ele não aceitava nada. Até o momento que ele vomitou à noite, às 7h30, ele até alguma coisa ele beliscou. Dali pra frente, não comeu mais nada, não bebeu mais nada, era água. Eu punha com a colher para ele tomar um pouquinho de água, com a colher para ele tomar um pouquinho de suco, ele não queria nada. E essa criança que estava com ele também ficou, da hora que a gente entrou lá, ficou 1 dia e meio sem atendimento também. Porque ela atendeu Era ele, a mesma equipe suposta médica. Tinha momentos que eu tinha vontade de quebrar tudo, ao mesmo tempo falava assim, mas se eu fizer isso, o menino não for atendido? Hoje me sobra o quê? Eu deveria ter quebrado tudo, eu deveria ter feito escândalo, chamado a polícia, batido em quem aparecesse na minha frente, que talvez eu tivesse salvado meu filho. Mas não foi isso que eu fiz. Acho que a gente pensa muito na educação, no respeito, por pessoas que não merecem respeito, não merecem educação, porque não são profissionais. Na minha opinião, eles tinham que perder o Conselho Regional de Medicina e não exercerem mais. Porque se não aprenderam até agora, não vai ser agora que eles vão aprender a ser médicos. Mas eu sei que isso é muito raro, né? Porque a gente sabe que eles são doutores do mundo. Eles são os deuses da face da terra. Mas o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Caso eles não percam, né, o direito de exercer a medicina, se eles só perderem o direito de entrar na Santa Casa, eu já vou estar feliz. Porque eu sei que inocentes não vão morrer de novo. Tem hora que a gente acha que está saindo, tem hora que parece que a gente não acredita, tem hora que a gente pensa que é um sonho. Tem hora que a gente pensa que ele vai chegar, mas a gente sabe que não vai. É só Deus que está mantendo a gente e falando, e a força assim de tentar lutar. Mas e a gente está indo atrás. Eu já avisei uma das médicas lá, que ela me chamou um dia lá para conversar. No dia que ele foi operado. Da cirurgia, eu fiquei transtornado lá, aí eu comecei a querer saber por quê, né? Aí uma das pediatras me chamou para conversar. A primeira que atendeu às 3 me chamou para conversar, só que eu nem lembro as palavras que ela me disse, eu só disse assim para ela, falou, tomara a Deus que isso dê tudo certo. Ainda eu falei para ela, o problema foi da internação até as 5h30 do outro dia, foi sem nenhum atendimento. Eu falei, tomara a Deus que dê tudo certo, porque senão não vai ficar assim. Só que a gente ficou sabendo, por conta, né, de toda a repercussão que teve, foram 4 crianças, fora o meu filho, que morreram lá, na mão delas, das mesmas médicas, da mesma equipe pediátrica. E, assim, às vezes algumas pessoas podem tentar amenizar, né, o impacto da situação, falando, mas são novas. Não são novas. São médicas que já trabalham há algum tempo, sim. E mesmo que se fossem novas, então aí mais um motivo de elas pedirem ajuda.
E essas, assim, em extrema situação, elas são assim. Elas acham que elas sabem tudo. E não sabem nada. Sequer o que é uma virose. Sequer o que é uma virose. E para saber como é que andam as coisas na Santa Casa, no comitê, no Conselho de Ética do hospital, a gente veio aqui falar com o diretor clínico do hospital, que vai explicar para a gente, primeiramente, como é que funciona, doutor, o comitê, o Conselho de Ética aqui da Santa Casa. Bom, esse comitê, ele analisa todo o prontuário, né? Ouve as pessoas envolvidas, os médicos, os enfermeiros, né? Nós ouvimos a mãe, que foi muito importante o relato dela para esclarecer algumas dúvidas que nós tínhamos, né? E nessa semana ainda já vai se posicionar, né? No posicionamento dele é que o hospital vai poder tomar alguma atitude administrativa ou não. E após o parecer desse conselho, esse processo é enviado ao CRM para que sejam tomadas as atitudes cabíveis se eles julgarem que houve algum indício de erro. Inclusive foi através do depoimento da mãe que o hospital pôde reintegrar um dos médicos que tinha sido afastado, né? Isso, um dos médicos, após o esclarecimento da mãe, né, foi reintegrado, né? E, na verdade, esse afastamento do médico é mais para poupar o próprio médico e a gente averiguar melhor o que aconteceu. É um caso que houve uma repercussão importante, né? Nós ficamos estarrecidos com o que aconteceu. Tomamos algumas atitudes aqui dentro para tentar evitar que esse tipo de situação ocorra. O provedor autorizou agora que um pediatra fique 12 horas na enfermaria. Então nós temos um pediatra que fica 12 horas na enfermaria, passando visita, né, tratando as intercorrências, justamente para a gente evitar que casos como esse voltem a acontecer. Doutor, o depoimento da mãe, da Juliana, teria inclusive mostrado, provado ou demonstrado ou dado indícios, qual seja a palavra aí, de que uma das profissionais que está envolvida nessa apuração, nessa sindicância, teria mentido, podemos dizer assim? Não, eu não posso me manifestar sobre o que está acontecendo ou não sei o que vocês ouviram. Por enquanto é sigiloso a apuração, mas eu faço questão que assim que a comissão acabar o julgamento, né, o seu posicionamento, que nós mostremos essa posição para a sociedade. Eu acho que é importante a sociedade saber que nós averiguamos todas as queixas, né? Só não podemos punir sem ter certeza, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, está na Constituição. Doutor, caso seja provado ou fique claro ou evidente caso de omissão, por exemplo, o profissional tem punições mais severas, né? Sim, que vão desde a suspensão até a perda do diploma, né? Mas quem decide isso é o CRM. Aqui nós apuramos, né, e encaminhamos o caso para o CRM. Eu sei que fica muito... você ouve muita coisa de um, de outro, muito boato, né? E a gente tem de preservar, porque andaram colocando o nome de profissionais que não estavam envolvidos, achando que um estava afastado e que o outro não estava afastado. Tenham paciência, nós vamos apurar e vamos divulgar. Né? Isso é o mínimo que uma pessoa que fica à frente da direção do hospital, da administração do hospital, tem a fazer. É mostrar transparência e mostrar para a sociedade que se houver alguma coisa de errado, isso vai ser consertado, deve ser punido pelas instâncias cabíveis, né? Mas nós vamos divulgar isso. Para as mães, pais, principalmente aí da criançada que precisa do pronto-socorro infantil, a gente tem visto, lido nas redes sociais, relatos de mães que chegam aqui, descobrem que essa ou aquela médica estão aqui no plantão e acabam indo embora, levando a criança ainda doente para casa ou procurando outras formas de tratamento. O que o senhor, como diretor clínico do hospital, pode falar para essas mães? Olha, a maioria dos nossos médicos pediatras que ficam na porta tem título de especialista, né?
tem orientação do hospital para atender da melhor maneira possível, e ninguém sabe ainda quem são os envolvidos. Né? Vocês pensavam que era uma profissional, depois viram que não é essa. Né? Então, aguarde uma semana. Né? Aqui nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Se houver algum erro, esse erro vai ser divulgado, vai ser comentado. Nos últimos tempos não se tem relato de casos em que o Comitê, Conselho de Ética aqui da Santa Casa precisou ser provocado, digamos assim, para analisar casos como esse. Foi a repercussão, foi o trabalho que é feito aqui dentro do hospital agora, através do senhor, através do provedor, ou dos dois em conjunto? Por que o hospital se movimentou tão rápido para resolver um problema como esse? Olha, toda a queixa que chega aqui era encaminhada ao Conselho de Ética, né? Que isso não é uma coisa divulgada. Né? Esse comitê se reúne praticamente todos os meses avaliando queixas, condutas. Né? Mas é claro que um caso desse, que tem uma repercussão dessa, é obrigação nossa apurar da maneira mais rápida possível. Né? Eu acho que a sociedade, eu já falei, merece uma resposta e nós vamos dar. Tá certo, doutor, muito obrigado. Tá aí, então, portanto, o Arthur, o diretor clínico do hospital, falando a respeito disso, e a gente aguarda, assim como toda a sociedade, o posicionamento do Comitê de Ética da Santa Casa, do hospital, que deve sair ainda essa semana.